patrocínio natural, é o sorriso da Nike, Eu vim da lama, cê sabe, batalhador como Power, calculista tipo Cross, mete um áudio, um AP. Se ligava no céu, caia na caixa, ela também não mandava mensagem, antes só visualizava os status. Hoje fica em cima porque eu tenho o sorriso da Nike, Vai começar a batalha! Isso é roda cultural, só MC Caniquila. Batalha da onde? Batalha do Vila! Roda cultural, só MC Caniquila. Batalha da onde? Batalha do Vila! Aí, ó, mais uma vez começar o beat encaixa. Hoje cê vai sair enfaixado, não vai ser múmia, mas vai ser mumificado. Vou fazer mais meu freestyle dessa forma, irmão, tranquilão, porque eu tô aqui nessa construção. Só que cê vai ser despejado pelo amor, porque você não pagou construção pro construtor. Infelizmente eu vou lançando verso, a rima é ilesa. Não pagou um construtor e foi expulso da empresa. Yau, expulso da empresa, eu sou snob. De construtor de rima pode me chamar de Bob. Até porque sua mentalidade é infantil, a minha é avançada igual os discos de vinil. Esse cara terrano fala que eu vou ser mumificado, isso daí até não tá errado. Sabe por que eu sou mumificado? Meu corpo é precioso, depois que eu morro ainda sou embalsamado. Ainda aí me intriga, embalsamado cheio de barata, por dentro formiga. Se liga aqui o verso que é pirâmide, eu já tô no topo da pirâmide. Pirâmide não existe, acho melhor cê estudar. Até porque meu mano sabe que cê se fudeu. Os vermes dentro de mim certeza vai matar. Eles estão fazendo um trabalho que é seu. Um trabalho que é meu, se liga, tô de pé. Agora eu vou ter que explicar. Pirâmide existe, vou falar na autoestima. Te bati e eles irá medir a minha rima. Irá medir, só que a medida é baixa. Por isso, mano, agora tirar da faixa. Até porque você tem uma rima patética. Eu tenho flow e rima, então mede com a fita métrica. Mede a fita métrica, rima não é patética. Só que você não tem a estética poética. O verme te corre por dentro aqui sem caô. Não te mato por fora, ele foi nós que colocou. Nós que colocou, com certeza, meu mano. Só que sabe que agora você vai ser amassado. Eu prefiro um verme me correr por dentro do que um verme de fora me deixar enquadrado. É isso, pessoal, rápido e ligeiro, você tá curto, certo? Pra mim de rima, pronto, só não gostou pra mim, a barulho pra quem curtiu a rima de WE. Fala pra cá, Salvador, fala pra cá, Mineiro. Se tiver que tiver bicada, eu vou tomar o traficante. O que vocês querem ver? Sangue! Não vem me dar prensado que eu quero fumar skunk. O que vocês querem ver? Sangue! Demorou! Aê tio, aê tio, aê tio, aê mineiro! Você vai tomar um pau, rimando truta, você não encaixa nessa instrumental. As suas ideias são chatas, ou seja, não é legal. Você é limitado e a terminação é igual. Meu mano, você é muito chato de ouvir. Você tem que evoluir como MC. Mas eu tô te falando isso, não é pelo seu mal. É pra você evoluir e treinar o potencial. Treinar o potencial, então para de criticar. Primeiro olha o seu próprio erro antes de me apontar. Pensa como você tem que olhar. Você é prepotente pra caralho e ainda tá por lá. Viu a diferença como eu sei fazer? Eu posso até ter minha limitação, mas não é o suficiente hoje pra você vencer. Seu ego e sua prepotência hoje vai ser em vão. Isso que é engraçado, esses mano que não vê os outros como espelho. Eu quero o sucesso dos meus aliados e eles veem maldade quando a gente pensar em dar um conselho. Dar um conselho? Isso tudo bem. Diferente de você vir aqui apontar, falar que no beat eu não ia encaixar, eu encaixei, corte e ainda vou conseguir ganhar. Tipo assim, você quer ajudar seu mano que tá derrubado. Fala, mano, levanta. Ele falou, vai se fuder, obrigado. Eu tô tentando te ajudar e você me julgando. Então é isso, eu não falo mais nada, fica aí defiando. Só que quando eu caí, você esqueceu de falar que foi você que tava lá pra poder me derrubar. Depois você vai querer me levantar, pau no seu cu, eu consigo me ajudar. Como nós eu derrubei na trocação e não foi covarde, não pisei, esperei levantar do chão, entendeu? Ô seu arrombado, diferente de você que agora na batalha é nocauteado. Eu vou ser nocauteado, esse foi seu erro. Me deixou vivo no chão, levantei e acabou. Aí você não pegou, nós é do bonde fatura pé se você não faturou. Isso é roda cultural, só MC Caniquila. Batalha da onde? Batalha do Vila! Isso é roda cultural, só MC Caniquila. Batalha da onde? Batalha do Vila!
chamar de Medina, porque agora eu vou surfar. Já eu derrotei o Salvador, agora o Big pra derrubar. Depois disso daqui, vocês podem apostar que na internet vão estar falando que o Mineiro no Nacional já seria capaz de ganhar. Ah, nacional, hype, surfar no hype, tudo bem, isso aí que cê quer. Mano, tá vendo que nessas ideias agora cê paga de Zé. Eu venho só pra rimar, pela cultura, porque cê me sente de verdade. Cê vem pra ganhar hype nos outros, tá vendo ele mostrando agora a cara metade? Não é cara metade, eu que te mato agora, cê vai ter que assumir. Se eu venho fazer pela cultura e te bater, melhor pra mim. Cê viu o que eu já faço? Agora cê tem que notar, você é o prêmio bônus da batalha do Vila eu frequentar. Ah, cê frequentar por isso, meu mano, sabe, te corto com uma navalha. Só que tem uma coisa que não tá encaixando e você tá dando uma falha. Eu fiz meu hype com uma caminhada, ganhando vários picos por aí. Meu mano, esquece essa ideia de ganhar hype fazendo só uma boa batalha. Fazendo uma boa batalha, cê tem que notar, vou fazer as minhas melhores batalhas, mas aonde você pode me enfrentar? Aproveita que tá sendo filmado, isso é pra poder divulgar, porque tem pessoas que queriam estar aqui, mas infelizmente do nosso lado não pode estar. Ah, tem pessoas, com certeza, o Big Mike concordou, mas já ouviu o samba, eu tô aqui, respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Uma coisa, meu mano, é essa parada que eu venho pra te explicar. Respeita quem pode chegar onde a gente chegou, só que respeita que o Nacional esse ano ainda não chegou. Se você quer me enfrentar, nessa deixa eu te contar. Aproveita a primeira seletiva que vai ter no Vila e vem aqui me desafiar. Tá, mas hoje você perde, relaxa com outro dia, que isso daí é heresia. Sério, meu mano, que agora você vai ser tirado por ironia. Ele tá falando de nacional, mano, você é um puta retardado. Eu tô fazendo minha missão hoje, com amanhã eu não tô preocupado. É isso, família. Toda vez de rima, certo? Votação, ligeiro barulho, o bagulho curtiu as rimas de Mineiro. Barulho, as rimas de Big Mike. Aí, família, bate palma pro Mineiro que rimou muito, né? Parabéns. Foi foda, mano, de verdade.